Olá, muito bem-vindo ao canal da Aero Magazine. Hoje o programa é um pouco diferente, nós vamos falar de Mestres do Ar ou Master of the Air, que é a série que estreou sexta-feira na Apple TV e é bem interessante por mostrar as B-17 em serviço na Europa. E aliás, ali mostra a história do Centésimo Sangrento. Se você até quer saber o motivo desse apelido aí, que não é nada enaltecedor, fica aqui comigo que eu já te explico. Let's rack 'em up and knock 'em down. Bom, só por esse pequeno trecho aí dá para ter uma ideia do que vem pela frente, né? Por enquanto tem apenas 2 episódios disponíveis na Apple TV, vão ser disponibilizados às sexta-feiras, é uma estratégia aí que os canais de streaming têm adotado para manter as pessoas assinando eles. E para a gente falar desse seriado, o Mestres do Ar, nós vamos ter que voltar no tempo em duas frentes, tanto na questão do seriado, quanto também na questão histórica. Para falar de seriado, eu prometo não trazer nenhum tipo de spoiler, mas só aí para contextualizar quem é o seriado e como é que ele está inserido aí dentro de uma trilogia, basicamente, que começou lá com Band of Brothers, que é uma série bem interessante do início dos anos 2000, que mostra as operações do exército dos Estados Unidos na frente europeia, principalmente ali com ênfase no dia D. É uma série bem interessante, muito bonita, e que foi produzida, entre outros, por Steven Spielberg e Tom Hanks, que as credenciais deles dispensam qualquer tipo aí de apresentação. Na sequência, em 2010, surgiu o Pacifical, The Pacific, que mostra as operações, então, da parte do Corpo de Fuzileiros Navais e da Marinha dos Estados Unidos na frente da Guerra do Pacífico ali contra o Japão. É um seriado realmente muito realista, aliás, é um seriado bem sangrento, então ali tem que ter um pouco ali de ânimo para assistir algumas cenas, mas são extremamente realistas, segundo até quem participou dos combates. E agora, para fechar então essa sequência de guerra, vem as B-17s aí com Mestres do Ar. O interessante é que o seriado deveria ter sido lançado em meados de 2013 para 2014, não aconteceu por uma série de motivos. Em 2019, a Apple TV acabou então fechando esse contrato. Os dois primeiros seriados são feitos pela HBO, famosa aí também pela qualidade das suas produções, e a Apple não fez diferente, ela realmente honrou todo esse legado. É um seriado muito bacana, tanto que o orçamento dele foi na ordem de 300 milhões de dólares. Bom, agora vamos falar então quem que é o centésimo grupo de bombardeio. Tem que voltar um pouco até no tempo, porque para falar dele já a partir de 43, quando a série começa, temos que voltar um pouquinho no tempo, mas é bem breve. Só para lembrar, em dezembro de 1941, o Japão fez um ataque surpresa a Pearl Harbor, no Havaí. Isso então levou o Congresso dos Estados Unidos, a pedido do presidente, a declarar guerra ao Império Japonês. E aqui um ponto interessante que muitos não lembram, ou acabaram nem estudando exatamente na escola, já que a gente pula essa parte, né? É que naquele momento o Congresso não declarou guerra ao eixo, mas apenas ao Japão. Porém, Hitler ali parece que queria mostrar poder, ou pelo menos que não ia deixar um aliado na mão, e declarou guerra aos Estados Unidos. Alguns historiadores e analistas ali que estudam a área militar dizem que era pouco provável que naquele momento o Congresso americano, mesmo o presidente, tivesse qualquer intenção de ir para a frente europeia. Eles não estavam nem um pouco animados em declarar guerra à Alemanha e à Itália, mas Hitler acabou então agilizando as coisas e colocou os Estados Unidos em duas frentes. Talvez tenha sido uma estratégia de dividir o poder americano em duas áreas. Tinha uma campanha na Europa e outra acontecendo na região do Pacífico, ali para o Japão, ou seja, áreas bem distintas. O que ele não contava é que os Estados Unidos não tinham levado nenhum tiro no seu território, apenas ali no Havaí, que é bem longe do território continental, então toda sua capacidade industrial estava plenamente pronta para atender aos requisitos e esforços de guerra, e foi o que aconteceu. A gente até sabe o desfecho. Mas então, quando se teve ali a intenção de ter uma resposta ao Japão e, na sequência, a declaração de guerra de Hitler aos Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos, aqui eu vou até fazer um parênteses, lembrando, até então não existia a Força Aérea dos Estados Unidos, ela só foi criada em 1947, então naquele momento da Segunda Guerra Mundial, as operações aéreas ficavam divididas entre a Marinha, obviamente com a parte naval, e as operações gerais eram todas por conta do Exército, através da Força Aérea do Exército, que era o ZAAF, né, com dois As e não com um só, que a gente vê hoje com essa força independente criada a partir de 47. Então, quando se começou os preparativos para ter essa primeira resposta ao Japão, que acontece em abril de 42, o Exército dos Estados Unidos tinha uma série ali de unidades, seja de bombardeiro, de transporte de caça, e tudo precisou ser reorganizado de uma maneira muito rápida e intensa. Não só ser organizado, como também criaram uma série de novos grupos, e entre eles estava ali, então, o centésimo grupo de bombardeio pesado. Ele foi criado em 1º de junho de 1942. Basicamente, só foi definido que existiria o centésimo grupo, e aqui eu acho uma coisa interessante. Você imagina, pensar em centésimo grupo até então, tinha que ter 99 para trás, né? Para ver que Hitler mexeu aí com um país errado naquele momento.
Então, ele estava ali subordinado ao terceiro comando de bombardeio, mas tem um ponto interessante, ele foi criado em junho, mas ele só foi ser oficialmente tripulado em 27 de outubro de 1942. Esse delay aí é porque simplesmente quase não haviam tripulantes e aviões para conseguir organizar, ou seja, está sendo tudo muito intenso, mas então um pequeno quadro de pilotos e tripulantes gerais, ou seja, artilheiros e até equipes de solo com mecânicos, foi transferido do 20º grupo de bombardeiro para poder atender então essa demanda. Mas eles só chegaram efetivamente ao que seria esse 100º grupo no dia 1º de novembro, quando eles chegarem em Walla Walla, que é uma base do Exército dos Estados Unidos que fica bem próxima a Seattle, no estado de Washington. Aliás, era onde era justamente produzidas as B-17 naquele momento. E os primeiros aviões foram 4 B-17F, até interessante, já tinha uma série de B-17 em produção, já estava na série F naquele momento. Então, foi então formado o 100º grupo de bombardeiro e na sequência ele mudou já em 30 de novembro para Utah, que é ali que ele ficaria baseado, pelo menos nessa fase inicial, para fazer os primeiros treinamentos e adestramento das tripulações e equipes de solo e toda a equipe de suporte. No dia 1º de janeiro de 1943, aí sim, esse pequeno grupo, que era, imagina, 4 aviões ali, alguns pilotos e tripulantes gerais, eles foram então novamente transferidos, eles foram para Sioux City, em Iowa. Um parênteses novamente aqui, essa cidade depois ela ficaria famosa na década de 70 por um acidente gravíssimo com um DC-10 que ali sofreu um acidente, e depois até um dia eu faço um vídeo aqui no canal, ou seja, mostra que tem uma historinha ali com a aviação. Então fecha parênteses. E interessante que nesse esquadrão, eles então ficaram divididos em dois. A parte terrestre ficou em Nebraska e a parte aérea, ou seja, os pilotos e tripulantes que embarcariam, ficou em Iowa. A ideia era basicamente ali, da melhor maneira possível, eles conseguirem gerenciar todas as necessidades, estavam crescendo cada vez mais rápido. Aí, então, em meados de abril, essa tripulação então finalmente se juntou com as equipes de solo e suporte. E ali eles começaram seus preparativos para embarcar para a Europa. Acho um ponto interessante aqui que o pessoal de terra, eles embarcaram no RMS Queen Elizabeth, ou seja, literalmente um transatlântico. Imagina que luxo você ir para a guerra num transatlântico, claro. Era o que havia disponibilidade. Os foros de guerra usava todo e qualquer navio para levar pessoal, equipamento, munição e ferramenta para a Europa o mais rápido possível. Aqui é outro ponto que vai ser legal você ver no seriado, é quando os aviões chegam, eles têm que ter um suprimento enorme. Então você imagina como que essas travessias eram muito complexas para levar tudo isso até a Europa de navio. E os tripulantes, os pilotos também, foram evidentemente voando com as B-17, mas eles partiram um pouco depois. Você pode perguntar, mas por que não saiu todo mundo junto, embarcou no navio, os bombardeiros já saíram? Aqui a ideia é que quando os aviões saíssem dos Estados Unidos, a tripulação de solo e todas as equipes, mecânicos e ferramental já estivesse na Inglaterra para chegar simultaneamente. Não adiantava os aviões chegar tão antes e ficar ali parado tomando espaço. Então a ideia é que o mais breve possível eles pudessem entrar em serviço. O interessante é que então eles chegaram lá, não era uma fase fácil. Imagina você com seus 20 e poucos anos, e você vê isso no seriado, todos os tripulantes eram bastante jovens, as equipes ali, a maior parte tinha 19 até uns 30 anos de idade. Então até te pergunto, você fazia os seus 19 anos de idade, ou você poderia na Segunda Guerra estar arrumando um bombardeiro, ou pilotando, ou sendo um artilheiro. Dá para imaginar que não era uma vida fácil e quanta maturidade naquela época chegava cedo, né? Hoje em dia você tem adolescentes ali na média de 19 anos, e na época já estava indo por uma das guerras mais cruéis que a humanidade já viu e tripulando um avião que não era nada simples. Eu já comento isso e até daí explico, eu falei ali do 100º sangrento. A primeira missão deles efetivamente ocorreu em 25 de junho de 43, isso é retratado nos primeiros episódios ali da série, e você vai ver que não foi um passeio no parque como os pilotos imaginavam. Eles saíram no treinamento sabendo que tinha um avião muito poderoso e que a defesa inimiga também não era algo fácil, mas quando você vê a realidade, a coisa muda de figura. E aqui é interessante também citar que em 1943 a Alemanha estava muito longe de perder a guerra, então ela tinha ali na Luftwaffe, a sua força aérea, um poder de fogo enorme, os pilotos eram bem experientes, até muito mais experientes que os novatos ali do 100º grupo de bombardeiros chegando, e sabiam voar seus aviões, especialmente os Messerschmitt e Focke-Wulf, né? Então eram aviões ali de caça extremamente eficientes na mão de pilotos que sabiam o que estavam voando. Há alguns anos atrás eu tive o prazer de comentar com um dos veteranos que voou B-17 na Segunda Guerra e falei que, por experiência minha, né, se eu tivesse nascido naquela época, provavelmente, se eu precisasse me alistar no exército, até por voluntário, que eram todos, eu teria ido para o corpo de aviação e teria escolhido especificamente a B-17 para voar. Ele me disse, mas por que você faria isso? Eu falei, porque era um avião muito bonito, até hoje, eu acho um avião lindo, e era bem armado. Ele deu uma risada e falou, você já imaginou por que ela era bem armada? Aí que eu prestei atenção no tamanho do problema que você vai ver na série. Você tem um avião
que não tinha uma grande motorização, era um avião bastante rudimentar, eram produzidos em larga escala, com baixíssima qualidade, ou seja, os motores tinham baixa confiabilidade, a estrutura também não era das melhores, eram produzidos por pessoas que estavam ali no dia a dia, foram deslocadas para a indústria aeronáutica, para toda a indústria, né, seja de tanque de guerra, para produzir armas e etc. Então, aviões feitos realmente em escala apenas para chegar na guerra. Eles não tinham que ser duráveis, tinham que chegar o mais rápido possível e destruir tudo que pudesse enquanto estivesse em operação. E as tripulações também não tinham ali uma grande perícia. Então, eles eram grandes alvos, por isso bem armados, e ali que com essa conversa que eu percebi que não era muito fácil e nem muito inteligente voar bombardeiro naquela época, ali nos anos 1943. Tanto que você vai ver na série, que eu acho muito legal, as imagens ali em computação gráfica, uma infinidade de bombardeiros voando muito perto. Geralmente a gente vê fotografia, mas é difícil a gente visualizar tantos aviões voando realmente com a dinâmica de voo. Então você vai ver que tá todo mundo ali, de repente cruza os caças alemães. Você imagina, os bombardeiros voando em seus 600 km por hora naquela altitude e os caças cruzando também bem próximo a essa velocidade. Você imagina você como artilheiro tentar atingir um avião que passou por você numa velocidade relativa aí bem acima dos 1.000 km por hora, numa média. Então era muito difícil. Porém, para o caça, se ele chegasse atrás de você ou por cima ou pelo lado ali, ele era realmente um alvo fácil, né? O bombardeiro, no caso, já que o caça precisava ele tentar acertar e você tinha como tripulante ali rezar para conseguir atingir, se você fosse o piloto, rezar para sua equipe não ser alvejada e conseguir tirar a ameaça ali da frente. Tanto que eles voavam muito próximos, asa com asa, justamente para conseguir criar essa fortaleza voadora. O avião isolado, ele era um alvo muito simples, tanto que os alemães, na época, tinham ali uma prática de tentar espalhar as unidades pelo ar, que era muito mais fácil combatê-los. Um avião isolado, ele tinha pouca chance de defesa, mas se eles fossem muito próximos, a questão ali do poder de fogo deles era tão grande que eles criavam uma parede de fogo atrás deles, ou do lado onde fosse, que tivesse vindo inimigo, ou seja, era bem difícil de atingi-lo. Então, a estratégia era tentar espalhá-los. E outro ponto interessante, você vê no seriado, e isso também tem Band of Brothers, é que quando caiu um avião, geralmente levava um ou dois junto com ele. Então, tinha um monte de avião voando encaixados em cima do outro, como uma espécie de uma prateleira. Se o de cima fosse atingido, era fatal que ele atingiria alguém embaixo, seja fazendo um dano estrutural gravíssimo, ou pelo menos danificando ali de uma maneira bem intensa. Então, é uma situação muito complexa que vale a pena assistir na série. O que eu comentei por que então ele chama Centésimo Sangrento. Era realmente uma unidade nova, como quase todos ali, mas muitos consideravam eles ali um pouco indisciplinados e além da falta de experiência. Tanto que na época o Coronel LeMay, que depois virou um dos generais mais importantes da Força Aérea dos Estados Unidos, ele pensava até em cortar o Centésimo Sangrento, ou no caso ali, o Centésimo Grupo de Bombardeio. E aliás, essa cena tem na série. E é bacana também que naquele momento ali que estava sem disciplina, eles começaram a perder muitos aviões, não só eles, mas muita gente, mas eles conseguiram alguns recordes nada lisonjeiros, né? Para você ter uma ideia, uma ocasião inclusive mostra esse personagem na série que ele é um navegador. Ele simplesmente ligou no dia 10 de outubro de 1943 para a unidade ali para perguntar se os aeronaves tinham retornado, né? Eles tinham decolado com 18 aviões, que era o padrão deles, e queria saber quantos tinham voltado. Durante a missão, 5 aviões, logo que decolaram, apresentaram uma série de problemas e acabaram retornando naquele momento. E 13 foram para combate. Então ele faz a ligação e o outro lado atende e pergunta se o pessoal tinha feito o passe, ou seja, se tinham feito ali a missão, que era até um código que eles utilizavam. A resposta foi nada animadora. Primeiro veio um silêncio e ele perguntou então se eles haviam passado de nível, que a gente pode chamar assim. E o outro lado então finalmente respondeu sim, todos, menos um, que foi o Royal Flush, que foi o único bombardeiro a voltar, ou seja, de 13, apenas um voltou. Imagina você receber a informação que todos os amigos simplesmente morreram. Então, uma situação bem difícil, isso daí acabou ficando ali com o nome do centésimo grupo de bombardeiros como centésimo sangrento, por quantidade brutal de perdas que eles tiveram. Claro, eles também causaram bastante danos à Alemanha, mas as perdas foram muito brutais. E eu acho interessante você ver isso na série, que tanto agora o Mestres do Ar, ou também The Pacific, Band of Brothers, tinha uma característica de sempre apostar muito no lado humano. Eles não ficavam tanto romantizando a guerra, tanto que você vai ver também que a série ali tem uma fotografia muito mais realista do que aquela imagem sépia ali, romântica, de que muitas produções seguem. E eles focam muito aí na questão humana. Você vai ver ali os dramas, as pessoas realmente sofrendo o que está acontecendo. E algumas cenas são bastante fortes, evidentemente, para trazer todo o horror da guerra também. Não é porque você estava no avião, que era tranquilo. Outro ponto que me chamou muita atenção, principalmente aí que tem no trailer, é que mostra também Red Tails, que era aquela unidade de pilotos negros que voava os P-51 Mustangs na guerra.
E algo importante destacar é que naquele período ali da década de 1940, o negro dos Estados Unidos ele tinha quase voz nenhuma. E eles conseguirem para a Segunda Guerra como pilotos foi algo realmente notável e fizeram um trabalho brilhante, mesmo voando uma aeronave ligeiramente inferior aos modelos mais recentes do P-51. E eles tinham também, entre outras missões, né, proteger as B-17 do ataque alemão. Claro, conforme a guerra vai avançando, a Alemanha vai perdendo muita capacidade industrial, capacidade militar, e grande parte por conta das B-17. Então, os combates aéreos, a partir de 44, final de 44, início de 45, já são menos intensos, mas nunca foram tranquilos. E tem que lembrar de um ponto importante. Os pilotos dos B-17 que estavam indo para a guerra, eles tinham como principal objetivo destruir essa ameaça que era a Alemanha nazista crescer por toda a Europa, quem sabe pelo mundo. Então eles tinham o ideal de não deixar esse regime nefasto avançar. Porém, pelo outro lado, você imagina um piloto alemão ali também com seus 19, 20 e poucos anos, que estava em casa, sendo vendo seu país atacado. Por mais que o país dele tivesse iniciado a guerra, ele era um piloto alemão, ele não era membro do partido. A imensa maioria dos militares da Alemanha naquele período sequer tinham ligação alguma com a parte de governo ou ideologia, eles simplesmente eram soldados, eram militares cumprindo ordens. Então ele decolava com fúria também para conseguir segurar esse avanço dos bombardeiros. E tem uma cena interessante no seriado que mostra os pilotos da USAAF junto com os pilotos da RAF, que é a Royal Air Force, que é o lado inglês. Os britânicos provocam os americanos dizendo que eles eram malucos, suicidas, e por isso era o 100º sangrento, porque eles faziam bombardeios durante o dia, ou seja, era muito fácil ser localizado, e eles optavam por fazer ações noturnas. E ali tem um embate. O inglês diz que não interessava se era mais fácil ou não atingir durante o dia, que à noite fazia o mesmo estrago. Se desde que a bomba caísse num território alemão, era um lucro, não interessava onde. Já o americano dizia que não adiantava ficar despejando toneladas de bomba em alvos sem valor nenhum, simplesmente você ia varrer o país, ia ter muito mais trabalho para reconstruir e também para parar, né? Já que você atinge um bairro, mas você, por exemplo, não atinge uma fábrica que era o seu alvo. Então eles priorizavam esses bombardeios diurnos, que realmente eram muito mais perigosos e as perdas eram enormes. Mas, seja como for, eles conseguiram aí vencer a Alemanha, felizmente, e muito por conta das atuações das B-17, que realmente foram aí muito heróicos. Os pilotos, a maior parte, voltou com uma série de traumas para casa, muitos nem voltaram, e outros ali voltaram com bastante problema por ter sido atingido, com ferimentos bem graves e que seguiram com as sequelas ao longo da vida. Mas, para não trazer aí um vídeo muito longo, eu sugiro realmente que você assista essa série da Apple TV, que, como eu disse, tem os 2 primeiros episódios no ar, e agora vai surgir ao longo de 7 sexta-feiras os próximos. É bem curtinha, como toda a minissérie ali que iniciou com a HBO em Band of Brothers. Aliás, até um ponto aqui, se você não assistir esses 2 primeiros seriados, assista. Eles estão disponíveis, se eu não me engano, na Amazon e também na HBO Max. Então dá para fazer ali um combo. Assiste primeiro agora os das B-17, que é muito legal, Mestre do Ar. Depois você volta e assiste aqueles lá que também ele completa uma visão mais ou menos abrangente. Lógico, o lado americano da Segunda Guerra Mundial, mas que é muito bem retratado. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, como seria assim mais curto. Se você gostou, não esquece de dar seu like, se inscrever no canal se eventualmente você não for inscrito, comenta aqui embaixo se você já assistiu o seriado, o que você achou da história aí do 100º Sangrento. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.